meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com vocês, espero que tudo esteja bem. Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Preparando o Caminho. Esse canal tem o objetivo de propagar o Evangelho de Cristo e juntos, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, aprendemos mais da palavra de Deus, da palavra daquele que morreu e se entregou por nós. Então, se você quer fazer parte, dessa comunidade, dessa empreitada, assim dizendo, e juntos aprendemos mais, estudarmos a palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque é a forma como a plataforma ela entende que esse vídeo tem relevância, que ele edifica, que ele agrega. E se esse vídeo te edificar, se as mensagens que nós temos estudado aqui estão te edificando, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, que nós venhamos cumprir aquele mandamento de Cristo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É esse o objetivo, para a honra e glória de Deus. Então comente aqui se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar, para que juntos possamos crescer em Cristo. E hoje o tema desse vídeo, nós vamos falar sobre obediência. Nós vamos tratar aqui sobre três aspectos, três linhas da obediência ou não obediência. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, gostaria que nós orássemos, para que Deus ele venha iluminar a nossa mente, trazer o entendimento dele, para que juntos nós possamos aprender mais dele. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e juntos vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, humildemente agradecendo, Pai, pela vida, pelo dom da vida, por podermos ter saúde, por estarmos respirando, Pai. E como Paulo fala, o viver para mim é Cristo, nós queremos viver para Ti. Nós pedimos que nesse momento o Senhor venha estar abrindo o nosso entendimento, revelando, Pai, a Tua verdade, a nossa mente, aos meus irmãos que estão aqui assistindo, a minha vida, que o Senhor venha, Pai, trazer o Teu entendimento e nos ensinar acerca da Tua palavra, Pai, acerca da obediência que o Senhor requer de nós. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a palavra de Deus, ela fala que aquele que ama verdadeiramente a Deus é aquele que obedece, certo? Então, se eu falo que amo a Deus verdadeiramente e não obedeço aos mandamentos dele, ao estilo de vida, a como ele viveu e como ele nos ensina a viver, eu estou mentindo. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, nós não podemos ser cristãos que mentem ou cristãos que obedecem até certo ponto. É isso que nós vamos ver aqui. Então, a Bíblia fala, aquele que me ama é o que me obedece, então nós temos que obedecer a Cristo. Então, dessa forma, nós estamos demonstrando amor verdadeiramente para Cristo. Existe um livro, ele está até aqui entre os livros aqui do nicho, que chama As 5 Linguagens do Amor. Então, cada pessoa ela tem uma linguagem de receber e dar amor. A linguagem de amor de Cristo, de Deus, é através da obediência. Então, eu posso falar que amo a Deus, posso falar que Deus é tudo para mim, mas se eu não obedecer aquilo que Ele quer que eu obedeça, eu não estou realmente amando. É só da boca para fora. Então, nós vamos tratar de três personagens, três episódios daqui da Bíblia distintos. O primeiro, ele não obedeceu, colheu consequências ruins por conta disso. O segundo, ele obedeceu parcialmente no início. Posteriormente, ele obedeceu na sua totalidade, mas no início, ele obedeceu parcialmente, só uma parte, colheu consequências ruins por conta disso também. E o terceiro, obedeceu perfeitamente até a morte. Acredito que vocês sabem quem é esse personagem, essa pessoa. Certo? Então, nós vamos para o primeiro, que é aquele que não obedeceu, e nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 1. No livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, o primeiro personagem, a primeira pessoa que nós vamos tratar aqui é de Jonas. Jonas, ele era um profeta e ele recebeu uma ordem clara de Deus.
para ir para Nínive e pregar contra ela. Quando essa palavra fala pregar contra ela, ela traz um certo peso. Porque quando você é uma pessoa de Deus, um pregador, profeta, etc., e vai pregar algo que é duro, geralmente as pessoas não recebem muito bem, que é a verdade. Paulo ele fala lá em Timóteo que no fim dos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos, elas não conseguiriam ouvir a verdade de Deus. E nós temos sim que transformar, nós temos que mudar de vida, nós temos que ser transformados e buscar viver em retidão diante de Deus. Essas pessoas elas buscariam para si mestres, queriam afagar o ego delas, queriam acariciar, bajular o ego das pessoas. Quando nós vemos essa mensagem, será que nos dias que nós vivemos hoje, no ano de 2025, é a realidade em partes da igreja? Nós não estamos vendo profetas, pastores, pregando somente sobre bens materiais, somente sobre eles mesmos, experiências próprias, mas cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus, o Evangelho de Cristo, ele tem ficado em segundo plano? Ou é só coisa da minha cabeça? Realmente é o que tem acontecido, meus irmãos, e aqui já fica um adendo e uma dica. Quando você vê uma mensagem de qualquer pessoa que seja, e essa pessoa fala mais de si mesma, fala mais de bens materiais, fala mais de coisas terrenas, e em segundo plano fica a verdade de Deus, a palavra de Deus e a verdade de Cristo, que é Ele, liga um alerta. Sua anteninha tem que ficar ligada porque essa pessoa talvez não realmente esteja alinhada com o propósito de Cristo. Porque, meus irmãos, os profetas, os pastores têm que pregar Cristo, pregar a verdade, a palavra de Deus. Certo? Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus. Certo? Que é o que a Bíblia nos diz. Então, Jonas, ele pode ser que sentiu medo. Por quê? Pregar a verdade, de certa forma, é um peso. É uma responsabilidade, melhor dizendo. E muitas pessoas não querem pregar a verdade porque às vezes elas vão ser mal entendidas, elas vão ser expulsas, elas vão ser distanciadas. E Jonas se encontrava nessa situação, ele não queria pregar a verdade contra mim. Então ele pega um barco e se afasta. E ele acha que estava se afastando do Senhor. Então Deus ele manda uma tempestade muito forte, o mar fica em fúria. As pessoas daquele barco começam a se questionar, gente, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A gente vai morrer. E Jonas ali tranquilão, dormindo. O capitão do barco chegou, você não está vendo o que está acontecendo? A gente vai morrer e você está dormindo. Mas Jonas ele sabia o porquê daquilo. Então ele diz, isso é por minha causa. É porque eu desobedeci. Eu não obedeci à voz de Deus. Então agora eu estou colhendo as consequências. Se vocês me tacarem, me lançarem para fora do barco, essa tempestade vai parar. Vocês vão ser salvos. Então é isso que é feito. Mas olha a irresponsabilidade do ser humano, ao ponto de pensar assim, gente, eu vou colocar em risco a vida de todas essas pessoas por uma desobediência minha. Nós, enquanto homens sacerdotes do lar, se nós desobedecermos à voz de Deus, nós corremos o risco de colocar toda a nossa casa em perigo. Então Jonas ele é o primeiro personagem que não obedeceu. E ele colheu consequências, ele foi naufragado, ele foi engolido por um peixe, ficou 3 dias no interior daquele peixe, é o que a Bíblia relata. Depois o peixe lançou ele sobre Nínive. Então, de qualquer forma, o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. Nós podemos aceitar isso logo de início, responder a esse chamado, nós vamos falar mais sobre o chamado no próximo personagem, ou nós podemos procrastinar, postergar isso. O que Jonas fez, não obedeceu, mas no final das contas ele sofreu, colheu coisas ruins e acabou no mesmo lugar, que deveria estar desde o início. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto da obediência que eu quero falar, que é a desobediência, a não obediência, ele só traz prejuízos e atrasa a nossa vida. Porque se o propósito de Deus para as nossas vidas é aquilo, ele é soberano, de alguma forma ele vai nos trazer de volta para esse propósito.
E nós podemos, de certa forma, não encurtar o caminho, mas sempre aquele caminho que ele tem para nós, sem colher consequências ruins, como Jonas colheu. Então, Jonas é um personagem que não obedeceu, mas depois Deus trouxe ele de volta para o propósito. Então, a não obediência, né, a desobediência, ela é vaga, é falha por si só. Ela é frustrante por si só. Porque, de alguma forma ou outra, Deus ele vai nos trazer de volta para o nosso propósito. Só que, às vezes, com feridas, com marcas, que não precisariam estar ali. Certo? Agora nós vamos para o capítulo 12 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. A segunda pessoa, o segundo personagem que nós vamos tratar aqui é Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, o pai de multidões, o pai da fé, como ele ficou conhecido. Inicialmente, Deus ele entrega um chamado para Abrão. E um aspecto importante que nós precisamos entender sobre o chamado de Deus para nossas vidas, que ele acontece de forma gradativa, ele tem etapas. Por exemplo, gravar essas mensagens é algo que Deus me ordenou, me entregou para fazer. E a primeira etapa era justamente essa, gravar e propagar o Evangelho de Cristo. A segunda etapa eu não sei qual é, se Cristo vai continuar, o que ele tem para fazer, creio que sim, mas o que ele tem para fazer só ele sabe. O que isso quer dizer? Deus, ele não revela o plano completo. Ele revela apenas a etapa que você tem que fazer naquele momento. Certo? E cabe a nós respondermos a esse chamado e obedecermos na sua totalidade. Porque o chamado, como eu disse, ele é em etapas, até que se cumpra totalmente a vontade de Cristo. Então, a primeira etapa que Abraão deveria cumprir era sair da sua casa, da casa de seu pai, do meio da parentela, para a terra que Deus ia mostrar. Ou seja, Deus ainda nem tinha mostrado. Só falou: Abraão, vai, do caminho eu vou te mostrar. E Abraão fez, porém, ele não obedeceu completamente. Aí é o segundo aspecto que eu quero trazer para vocês. O primeiro foi através da vida de Jonas, que não obedeceu, ele desviou completamente. O segundo é de Abraão, que ele obedeceu parcialmente. Por que parcialmente, Felipe? Porque ele saiu sim da casa de seu pai, do meio, né, em que ele estava, porém ele não se desvinculou totalmente de sua parentela, porque o seu sobrinho Ló foi com ele. O certo era Abraão ter levado somente a sua esposa, que eles se tornaram um em Cristo. Então, Abraão ele não cumpre totalmente esse propósito. Ele sai com Ló. Então ele obedeceu a primeira ordenança parcialmente. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar: eu estou obedecendo, tem um aspecto aqui que eu deixei de lado, mas eu acho que não vai interferir muito na minha caminhada. Pensei errado. Nós vamos ver que Abraão ele começa a colher muitas coisas ruins em decorrência dessas escolhas, dessa obediência pela metade, essa obediência parcial. E nós vamos continuar a leitura aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, um pouquinho mais adiante. No versículo 10, a palavra diz o seguinte: e havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Dizer, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó, e tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos.
Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Então vamos lá, meus irmãos. Abrão, quando ele sai da sua terra natal e parte em direção à terra que Deus ia mostrar para ele, ele chega até a terra prometida, até Canaã. E ali Deus ele completa e fala: olha, Abrão, eu vou te dar essa terra para os seus descendentes, né? Você será pai de multidões, assim como a areia do mar não pode ser contada, assim a tua descendência não poderá ser contada. Então naquela terra Deus reafirma, né, o chamado de Abraão e a promessa que ele tem para ele. Porém, como ele levou a sua parentela, naquela região teve fome. O que Abraão fez? Ele teve que sair da terra prometida e foi para o Egito, como a palavra nos mostra. E ali no Egito, como a Bíblia diz que Sarai era uma mulher muito formosa, ele fica preocupado. Eles vão me matar quando eu chegar lá e vão tomar você. Então vamos fazer o seguinte: quando chegar lá, você fala que é minha irmã, certo? Aí eles não vão fazer nada comigo. Isso era certo? Sarai era esposa de Abrão. E chegando lá, realmente aconteceu isso. Os egípcios ficaram admirados com Sarai e ela disse que era irmã de Abrão. Então o Faraó tomou ela como mulher. Esse episódio acontece uma segunda vez na terra de Abimeleque, no capítulo 20 de Gênesis. Mas o que acontece? Naquele período, naquele episódio com Abimeleque, a Bíblia nos mostra que Deus, ele, de certa forma, guardou Abimeleque de pecar. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque no Egito, a Bíblia nos respalda que Faraó ele realmente tomou Sarai como mulher. Ele teve relações com ela. A Bíblia fala que Abrão ele enriqueceu muito. Recebeu servos, servas, jumentos, camelos. E isso, quando a gente tenta realmente raciocinar como aconteceu, não é do dia para a noite. Te dou tudo isso agora e você é rico e pronto, amanhã você pode ir embora. Não. Nos leva a crer que gastou um tempo para que isso acontecesse. Ou seja, Sarai ela realmente se deitou com Faraó, porque a Bíblia relata que Deus enviou pragas para Faraó e para o Egito por conta deste pecado. Então, ou seja, foi consumado e por conta disso eles colheram a consequência. Um povo que não tinha nada a ver com a vida de Abrão, com as questões de Abrão, começou a colher as consequências das pragas. E eles não sabiam que Sarai era mulher de Abrão. Até que começaram a vir as pragas, começaram a acontecer muitas coisas, e Faraó fala, creio que Deus deu entendimento para ele, ele fala: por que você não me disse que ela era sua mulher? Olha o que eu estou passando por conta disso. Pega ela e some daqui, vai embora. Não quero saber, pega as coisas que eu te dei, pode levar e vai embora. Isso que aconteceu. No segundo episódio com Abimeleque, Deus ele aparece para Abimeleque e fala: olha, essa mulher que você tá é mulher de Abraão. Naquele período ele já era Abraão, não era mais Abrão. Ele já havia sido transformado, mudado o nome. Então Abimeleque fala: como assim? Mas eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não sabia. E Deus fala: justamente porque você ainda não se deitou com ela, não pecou, eu estou te avisando antes. Então pega ela, né, devolve para Abraão, dá o que ele pede, né, o que ele precisa, né, e pede para que Abraão ore por você, para que vocês não caiam nas consequências. Então é o que Abimeleque fez. Então o Faraó ele colheu, né, junto com o Egito, as consequências, né, desse pecado. Então mostra que Faraó ele sim se deitou com Sarai, porém Abimeleque não colheu, já era Sara, porque ele não se deitou com ela, Deus o avisou antes, certo? Então são dois paralelos distintos que a Bíblia mostra no livro de Gênesis. E por que eu estou trazendo isso? Porque, meus irmãos, nós, né, vivendo na realidade que nós vivemos hoje, imagina você ter que entregar a sua mulher para outra pessoa se deitar, outro homem se deitar, ou você, mulher, entregar o seu homem, o seu esposo para outra pessoa se deitar. É algo muito triste, é uma consequência muito grave, certo? Essa foi a primeira consequência que Abrão ele colheu.
Ele teve que viver isso, certo? E nós vamos entrar no segundo aspecto, nós vamos continuar a leitura agora. Em Gênesis capítulo 13 diz o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, e ele e sua mulher levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Aqui a palavra nos mostra Abrão voltando novamente para o lugar onde ele estava. Lembra que eu falei, quando a gente desobedece ou obedece parcialmente, a gente fica andando em círculos. A gente, de certa forma, Deus ele vai trazer a gente de novo para o prumo, para o propósito. Então Abrão ele volta ainda com Ló. A parentela está ali grudada em Abrão. Só que o que acontece? Quando eles retornam para aquela terra, a terra não estava comportando a quantidade de riquezas que Abrão e Ló haviam acumulado, os gados, etc. Diante disso, começou a haver desavença entre os pastores de cada um e creio eu também que entre os dois. Só que Abrão ele chega e fala: Ló, que não haja contenda, desavença entre nós. A terra não está comportando, então eu vou deixar você escolher. Escolhe se você quer ficar aqui, para onde você quer ir. Você vai, leva suas coisas e eu vou para um outro caminho. Abrão ele começou a se atinar para o caminho que ele deveria seguir. E ele deixa Ló escolher. E é tão interessante, meus irmãos, que Ló ele olha para a direção de Sodoma e Gomorra, e ali, se não me engano, é o Vale do Jordão, que tinha muitas coisas verdes, muita bonança aos olhos humanos, e ele escolhe ir para lá, para a região de uma terra totalmente perversa e pecaminosa. Aqui nós abrimos o parêntese. Quando nós olhamos, nós estamos olhando para as coisas com o olhar terreno ou os olhos espirituais? Se eu olho para uma situação com o olhar terreno, eu vou ver somente coisas terrenas. Os benefícios, os prazeres, aquilo que pode me proporcionar, as riquezas, Mas quando eu olho com os olhos espirituais, eu vejo o perigo por trás disso tudo. Então, é tão interessante que a terra prometida era para Abrão. E Ló, mesmo com o poder de escolha, escolheu errado. E a terra prometida então ficou com Abrão. Ele falou: não, ok, pode ir lá para a terra que você escolheu, eu vou ficar aqui, na terra que Deus me prometeu. E se Ló tivesse escolhido ficar na terra prometida, o que Abrão ia fazer? Olha o perigo, que ele ainda deu o poder de escolha para Ló. Certo? Então, Ló vai. Todos sabem a história, de que Ló ele teve que sair correndo de Sodoma e Gomorra, que os anjos iriam destruir aquela cidade. E até esse ponto de destruição, Abrão ainda estava muito vinculado à sua parentela. Ele estava intercedendo a todo tempo perante aqueles anjos ali e falando: olha, se tiver 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, vocês vão destruir mesmo assim? E eles falaram: não, se tiver 50 justos, a gente poupa a cidade por conta deles. Até chegar ao número de 10. Mas e se tiver 10 justos, vocês vão destruir a cidade? Eles falaram: não, se tiver 10 justos, a gente não vai destruir. Mas a cidade foi destruída, que mostra que não tinha nem 10 justos. A palavra mostra que seriam livrados, Ló, sua esposa, suas 2 filhas, 4 pessoas e os 2 genros. Mas os genros não acreditaram, eles não quiseram crer quando foi avisado para eles que aquela terra seria destruída. Será que nós vivemos no tempo como Sodoma e Gomorra também, onde nós estamos aqui falando do Evangelho de Cristo, falando que Cristo vai voltar, que Jesus vai voltar e pode não tardar, eu acredito que não vai tardar. E as pessoas não estão dando a mínima. Será que não são os mesmos tempos que eles viveram e nós também estamos vivendo? Então, foram, entre aspas, salvos, seriam Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Porém, Ló ele não queria desapegar do mundo, ele não queria desapegar das coisas terríveis, ele não queria desapegar do pecado, dessas coisas. Aquela cidade ela era tão perversa que os moradores queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam ali. E olha novamente um padrão. Abrão entregou sua esposa para não ser morto. Ló fala: não, toma as minhas filhas, são virgens, façam com ela
com elas o que quiserem. Misericórdia, imagina um pai entregando as suas filhas para um bando de homem pervertido, falando assim, ó, faz com ela o que vocês quiserem, mas poupe esses homens, me poupe minha casa. Misericórdia, não é esse o papel de um homem de Deus. Olha o ponto que Ló chega. Certo? Aquela cidade era extremamente perversa. E Ló não queria ir embora, ao ponto dos anjos pegar ele e falar, some daqui, vai embora. Vai embora agora porque eu vou destruir. Então eles vão. Só que os anjos falam, não olhem para trás. O seu passado ficou. Porém, enquanto eles estão indo, a mulher de Ló olha para trás e vira a estátua de sal. Trazendo para os dias de hoje, quando Deus ele nos dá um chamado e uma ordenança, Ele quer que nós sigamos. A Bíblia fala, nós não somos os que retrocedemos. Ou seja, o seu passado foi pago, ficou para trás. Mas quantas vezes a gente está caminhando e olhando para o passado, tendo os mesmos comportamentos, os mesmos pecados de estimação, as mesmas coisas que nos prendiam? Deixa eu te falar uma coisa. Você, eu, ninguém vai poder viver o chamado de Deus enquanto a gente está preso a esse passado, enquanto a gente está olhando para trás, como a mulher de Ló fez. Então aqui nós temos que trazer esse exemplo. Para seguir a Cristo, nós temos que deixar queimar as carroças, não olhar para trás. Mulher de Ló olhou e morreu. E o fim trágico, né, de Ló, que ele foi para uma cidade, se não me engano é Zoar, e as suas filhas, até então virgens, se deitaram com o próprio pai, para que a geração, né, a linhagem de Ló não fosse interrompida. Mas o que derivou desse ato pecaminoso? Então, realmente, o que derivou desse ato, quais foram as consequências desse ato pecaminoso? A palavra nos fala em Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 36, o seguinte: E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então a palavra nos mostra o que resultou desse ato. Os amonitas e os moabitas eram povos que foram historicamente inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. Olha que fim, por conta de olhar para trás, de amar o pecado, de amar o passado, de amar as coisas terrenas e não obedecer totalmente, olhar o chamado. Se Ló tivesse obedecido completamente as ordenanças, feito tudo certinho com a sua família, pode ser que ele não teria terminado dessa forma. Então nós retornamos para Abrão. A primeira consequência que Abrão ele colheu por não obedecer totalmente à ordem de Deus foi justamente ter que ver a sua mulher se deitar com Faraó. Certo? E a segunda consequência foi a questão das contendas. Então precisou que Deus tirasse Ló de perto de Abrão, para que Abrão finalmente obedecesse na sua totalidade a primeira etapa do chamado. E é interessante porque durante esse período Deus não falou mais com Abrão. Deus ele cessou de falar. E assim que Ló se foi, Deus volta a falar com Abrão, e a Bíblia é clara, ela fala, depois que Ló saiu, Deus voltou a falar com Abrão. E aí a gente entra novamente em outro ponto de obediência parcial de Abrão, porque Deus ele entrega então uma promessa de que Abrão iria gerar um filho, que seria, né, o filho da promessa, que através desse filho, né, as gerações, né, iriam se originar e Abrão seria pai de multidões, etc. Todos conhecem a profecia. Só que Abrão ele não soube esperar, ele estava sendo aperfeiçoado ainda como pai da fé, ele ainda, né, tinha suas questões. E ao invés de ouvir a voz de Deus, que foi ordenança, eu estou falando que eu vou te dar um filho, vou te dar uma descendência. Sossega, espera, calma. Ele ouviu a voz da sua mulher, Sarai. E ela diz, olha Abraão, Deus não me deu filho, a gente já está avançada em idade, tem a minha serva aí, egípcia Agar, toma ela e tem um filho com ela. Abraão, ao invés de se posicionar, não, Deus me deu uma palavra, eu vou seguir. Até aquele momento ele estava no processo. O chamado ele é feito de etapas. Mas ele erra. Então ele se deita com Agar. E tem Ismael. Então ele obedece entre aspas. Ele tem um filho, mas não é o filho que Deus prometeu, porque ele não esperou para ter o filho com a sua própria
esposa. Se Deus prometeu, ele não ia prometer pela metade. Ele não ia ter uma filha, um filho com uma serva, ou com uma escrava, ou qualquer outra pessoa, irmã de Sarai, etc. Ele ia ter com sua própria esposa. A carne da sua carne. Certo? Mas Abraão não espera, então ele obedece parcialmente. Ele tem um filho, mas não é aquele que Deus estava falando. E as consequências disso, meus irmãos, estão aí até o dia de hoje. Conflito, né, entre muçulmanos e israelitas se origina disso. Né? O povo descendente de Ismael, o povo árabe, daquela região ali, os muçulmanos. E o povo descendente de Isaac, que era o filho da promessa, é o povo israelita. Até hoje existe conflito histórico entre eles, por conta de uma obediência parcial, uma desobediência também de Abraão. Certo? Então o primeiro ponto foi não obedecer, mas Deus ainda trouxe Jonas para o prumo, para o propósito. Segundo ponto, Abraão, ele obedeceu parcialmente em muitas ocasiões, mas Deus trouxe ele novamente para o prumo, para o propósito, ao ponto dele ser transformado em Abraão, e a partir daquele momento ele realmente ser reconhecido como pai da fé, que foi quando na última provação, na última parte desse projeto, Deus fala: Abraão, sacrifica o seu filho. Abraão já não questiona mais, não ouve a mulher. Creio que se ele tivesse falado, por exemplo, para Sara, que já era naquele momento, que iria sacrificar o filho, ela não iria aceitar, de maneira alguma. Mas Abraão não dá ouvidos para mais ninguém, a não ser a voz de Deus. Ele foi aperfeiçoado até aquele ponto. Então ele obedece totalmente. Chegando lá, quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala: para, agora sim você se tornou pai da fé, pai das multidões. Certo? E agora nós vamos para o terceiro e último exemplo, não de uma obediência parcial, não de uma desobediência, né, de uma falta de obediência, mas sim de uma obediência total. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a palavra faz questão de destacar morte de cruz, porque era uma das formas mais cruéis de se matar uma pessoa, de se condenar uma pessoa. Muitas vezes a pessoa não morria no ato da crucificação, ela ficava às vezes dias agonizando, com falta de ar, sem comer, sem beber, até realmente cada um dos seus órgãos ir desfalecendo. E a Bíblia fala que Cristo, ele se esvaziou da sua forma como Deus, né? Ele se esvaziou dos seus atributos, das suas honras, para se fazer homem, como nós. E ele foi obediente até o fim. Lá no Getsemane, quando ele ora, chama os discípulos para orar, que os discípulos dormem, mas quando ele vai orar a Deus, ele fala: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Em Isaías capítulo 53, fala que Cristo era um homem de dores, um homem que sofreu. E lá fala que ele foi como ovelha muda até o matadouro. Ele foi sem reclamar, sem falar nada. Como ovelha muda, obediente até a morte. Morte de cruz, uma morte terrível, terrível, cruel. Sofreu, apanhou, foi cuspido, humilhado, sem falar nada. Porque queria fazer a vontade do Pai. E é essa obediência total que Deus requer de nós. Primeiramente, para morrermos, sim, para nós, para o nosso eu, para as nossas vontades pecaminosas. Não vivermos como Ló, olhando para as coisas desse mundo, mas vivermos como Cristo, olhando para o céu, para o reino dos céus, abrindo mão de si mesmo. Essa morte, Cristo, Deus, ele requer de nós, a obediência total, ela requer de nós, que não venhamos fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. E segundo, sim, se for preciso, morrer fisicamente, como muitos mártires morreram, como os apóstolos morreram, e como vai chegar um tempo que ainda vão morrer mais pessoas. Hoje, enquanto nós estamos aqui aprendendo mais, tem pessoas em outros países morrendo pelo Evangelho. Então, a obediência total, ela requer uma morte
do nosso eu, da nossa carne, mas ela também pode requerer de você de mim uma morte física. E quando chegar esse momento, nós vamos morrer, obedecer fielmente, na sua totalidade? Como? Se no meu dia a dia hoje eu não consigo nem morrer para as minhas vontades? É essa obediência que Deus requer de nós. Primeiramente, que nós venhamos morrer para nós mesmos. Tem uma canção que fala: o maior vilão sou eu. Eu é que me atrapalho, eu que me saboto. Então, que nós possamos obedecer na totalidade. Se Deus falou para fazer algo, faça. A Bíblia já é repleta das ordenanças que Deus ele dá para nós, de não pecarmos, de vivermos em santidade, de buscarmos a retidão, a justiça, praticarmos a verdadeira religião, cuidar dos órfãos, das viúvas, pregar o Evangelho, dar bom testemunho. Tudo isso a gente tem que fazer, mas para isso a gente tem que denunciar o nosso eu, as nossas vontades. E também tem os chamados específicos que Deus manda fazer aquilo, determinado, como ele mandou Jonas, mas Jonas não obedeceu. Meus irmãos, que nós possamos viver a obediência na sua totalidade. Quer isso puxe a nossa vida ou não? Pois é a obediência que Deus requer de nós. Mas que quando nós obedecermos, o nosso galardão, a nossa vida eterna, será gloriosa reinando com Cristo. E a nossa recompensa está lá, não está aqui. Então, que nós não venhamos desobedecer, né? Que nós não venhamos obedecer parcialmente, mas que nós venhamos obedecer totalmente à vontade de Cristo. Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos obedecer a Ele na sua totalidade. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, e que a graça dele esteja com você em nome de Jesus. Amém.